Eu fui dar uma olhada no Pelicans, dia 31 de dezembro, virada do ano aí, todo mundo feliz. O New Orleans Pelicans era o segundo colocado da Conferência Oeste. 23 vitórias e 13 derrotas. E aí, na virada do ano, eles perderam essa posição para o Memphis Grizzlies, que ficou aí até essa semana em segundo. E aí eles ficaram em terceiro. Aí ficaram em terceiro lugar o Pelicans até 17 de janeiro. E aí caiu para quarto e foi caindo. Hoje, 8 de março, o New Orleans Pelicans é o 10º colocado no Oeste, o que quer dizer que seria o último classificado para o play-in, nosso glorioso torneio Colher de Chá, e correndo risco sério de cair fora. Então, um desastre esse 2023 para o Pelicans. 8 vitórias, 21 derrotas nesse ano. 4 vitórias, 7 derrotas em casa, 4 vitórias, 14 derrotas fora de casa. Ou seja, 7 jogos a mais fora do que em casa, e quer dizer que eles vão terminar agora a temporada, esses últimos 18, 19 jogos, acho que eles têm, com muito mais jogos em New Orleans, onde eles têm uma boa campanha, do que fora, onde eles estão sendo desastrosos. Mesmo assim, é uma queda vertiginosa. Zion continua fora, e não sei se dá para ser muito otimista com esse time. Tá difícil de ser otimista com esse time, né? A gente sempre soube que, bom, o Zion é o melhor jogador daquele time, o Zion é o cara, e mesmo sem o Brandon Ingram, né? Acho que eles jogaram muito pouco juntos, né? O Zion bem e o pouco. Ingram. Quando o Zion estava ativo, o Ingram estava fora. Quando o Ingram voltou, o Zion já estava fora. Mas é inesperado, cara, sinceramente, essa derretida do Pelicans. Porque se for lembrar ano passado, pós-deadline, esses novatos do ano passado começam a encaixar e jogar muito bem. Chega o CJ McCollum para jogar com o Ingram. Então, cara, é um time que encaixou muito naquele momento do Pelicans e eles arrancam, né? Eles dão uma arrancada surreal. Vão para os playoffs, acho que via play-in, né? Foi via play-in, mas eles estavam em 7º ou 8º, acho. Eles terminam em 7º ou 8º na temporada regular. E aí eles dão aquele susto no Phoenix Suns, né? Dão um baita susto. Então, ali, pô, empolgou, falando, pô, imagina a hora que voltar o Zion. De fato, quando voltou o Zion, chegou a bater primeiro, né? Em dezembro, chegou a bater em primeiro no Oeste. Ficou alguns jogos lá em primeiro lugar. E agora, sem o Zion, cara, eles não conseguem ganhar um jogo. Outro dia eles perderam para o Orlando Magic. Sabe? Beleza, eles estão com um calendário. Os últimos 5, 6 jogos foram difíceis, mas teve Orlando ali, eles perderam mesmo assim, sabe? Eu achei que pelo menos, na ausência do Zion, o meu palpite de pré-temporada eles parecem que não precisam do Zion para ser um bom time, e especialmente na defesa. Ano passado eles terminaram sendo um ótimo time na defesa sem o Zion. Eles precisam do Zion para dar aquele passo a mais. Se você quer deixar de ser um time de meio de tabela, de classificar, sei lá, em sexto, para brigar por alguma coisa, é o Zion que vai fazer isso. Com o Zion deu certo, eles estavam lá em cima. O Zion saiu, eles não estão com aquela energia da temporada passada, com a velocidade, aquela agressividade na defesa que eles mostraram tão bem nos playoffs e no começo desse ano. Sumiu tudo. Naquele começo de temporada tá tudo caótico. Teve um momento que eu lembro de ter olhado a tabela, lá por dezembro, esse começo de dezembro, o Pelicans era o único time que estava no top 5 de defesa e ataque. Era um time equilibrado, que estava dando certo, defendendo bem, e de repente começou a derreter tudo. Eu peguei aqui, né? Eu peguei os primeiros 20 jogos e os últimos 40 jogos para ver o que mudou, né? De fato, o Pelicans é o time que mais caiu em percentual de vitórias, né? Eles ganhavam 60% dos jogos e agora estão ganhando 35% dos jogos nesses últimos 40. E o net rating caiu menos 9, net rating deles. Eles eram, nos primeiros 20 jogos, 7º ataque e 5ª defesa, eles caíram para 26º ataque nesses 40 jogos, né? Nesses últimos 40. E 18ª defesa. Então eles estão para baixo da metade em ambos e ataque é um dos piores, cara. E é muito impressionante você pensar que um time que tem CJ McCollum e Brandon Ingram não consegui fazer cesta. Exato, eles não conseguem fazer cesta. Teve um número legal que eu vi que o John Schumann postou, eles perderam 9 dos últimos 11 jogos que eles classificam como clutch, que é com placar em 5 pontos ou menos nos últimos 5 minutos, de não conseguir gerar arremesso no final, de não conseguir fazer cesta no final. Mas é aí que o McCollum e o Brandon Ingram deveriam brilhar. Porque eles que gostam do mano a mano, eles que gostam de caçar mismatch, eles que gostam de arremesso de meia distância, daquele que só precisa desses pontinhos para fechar o jogo.
Mas não, é um dos piores temporadas do CJ McCollum aí nos últimos anos em aproveitamento de arremesso, mas curiosamente ele melhorou. Ele tá, a primeira metade da temporada ele estava ainda pior. De janeiro para cá, ele melhorou um pouco o aproveitamento de arremesso dele. De bandeja, ele estava acertando 53%, agora está em 65%. Mas mesmo assim, um dos piores números de arremesso do CJ McCollum nessas últimas temporadas. E estão dependendo mais dele. Desses 29 jogos que eles fizeram em 2023, o Zion jogou uma vez, o Ingram jogou 15 desses 29 jogos, o McCollum jogou 26. Mas aproveitamento de 3 pontos despencou. Nesses 29 jogos, o time está com 33% de aproveitamento de bolas de 3 pontos. Antes disso, era 37,5%. E é bizarro, né? Porque eles têm vários bons arremessadores, né? O próprio Trey Murphy, que você citou, um muito bom arremessador de 3. Eu fui pegar, assim, ver o impacto dos caras dentro e fora de quadra, para tentar entender um pouco o que tá rolando nesse time, né? E do quinteto titular, né? Que são os 4, né? Com o Valanciunas e o Herb Jones. Óbvio que quem mais impacta o ataque do Pelicans é o Zion, né? O ataque melhora 5,4 pontos por posse com ele. O CJ impacta positivo, o Brandon Ingram também, mas bem menos esses caras. O Valanciunas é um impacto negativo no ataque. O Herb Jones está impactando positivamente, o que me surpreende, né? Agora, o que realmente me surpreende é o impacto defensivo desses caras, porque o CJ McCollum é menos 7,7 pontos. Por 100 posses com ele em quadra. Nossa, né? Então o adversário pontua 7,7 pontos a mais quando o CJ está em quadra do que quando o CJ está fora. Torcida do Blazers deve estar... Eu sei. Sabemos como é. Só que aqui ele deveria sofrer menos, né? Porque ele não tá com o Dame, ele tá com, cara, sei lá, o Dyson Daniels, com o Herb Jones, com... Ele tá cercado de bons defensores, especialmente de perímetro, né? Esses caras, o Herb Jones e o Trey Murphy, bons defensores que marcam gente no perímetro com os braços gigantes, que dá conta de trocar a marcação. É um lugarzinho perfeito para o CJ jogar e não sofrer tanto e tal. E esse ano tá sofrendo uma barbaridade. O Brandon Ingram também, menos 3,7. O Valanciunas, que eu falei, pô, ele tá negativo no ataque, mas na defesa, então ele deve dar aquela ancorada, talvez, tal. Não, menos 5,7. E até o Herb Jones, cara. É que, óbvio que daí também o Herb Jones deve jogar a maioria dos minutos com todos esses caras. Então esse time, esse line-up titular tá muito mal defensivamente, né? Também é negativo. E aí desses caras, o Zion, mais 4,1. O time é melhor. Aí eu não entendo nada. Eu desisto, né? Não dá pra entender o Pelicans. Mas é que quando o Zion tava lá, parece que tava todo mundo jogando bem na defesa. Aí o Zion saiu e tá todo mundo jogando mal na defesa e no ataque. Eu não sei, o time desmontou. O Zion produz cesta tão fácil no ataque que daí você tem que defender menos em transição, talvez. É mais ataque de meia quadra pro adversário. Pode ser. É o impacto desmoralizante do Zion, que você não tem o que fazer com o cara. Eu não sei o que é, mas o Zion é um defensor que a gente assiste. E, cara, ele não é um defensor de impacto nesse nível para os números estarem assim, sabe? Ele é um defensor meio Harden. Ele falou, gente... Às vezes eu esqueço das coisas. Às vezes tem gente passando atrás de mim e eu tô preocupado com outras coisas. Não é um cara que, tipo, ele é batido no drible. Não, ele é o cara mais que o impacto negativo dele na defesa costuma ser do... Eu não tô percebendo o que tá acontecendo. Off-ball, assim. Coisas passando atrás dele, ele tá meio perdido. Mas se o resto tá fazendo a parte dele, costuma dar certo. Eu acho que tem mais a ver com isso. Mas desde que ele saiu, tudo dá errado nesse time. E tem uns lances... rebote que eles não pegam, sabe? De gente meio parada e vem o adversário, voa no rebote e pega. Tem alguma coisa... Eles estão impactados por isso, porque eles estão numa sequência tão ruim que agora eles não sabem como sair, mas começou a afetar o psicológico, tem uma coisa rolando no vestiário, porque no começo da temporada parecia um time super empolgado, né? Divertido de ver. E todo mundo falou, não, como o Willie Green achou uma coisa para esse time, candidato a técnico do ano, e agora a gente fala, não, calma lá, candidato a ser demitido quando acabar a temporada. E é esquisito, porque a gente vê o jogo deles e é tipo, não, estão errando tudo. Eles erram na defesa, erram no ataque, não acertam uma bola de 3, é difícil de onde começar, se você lembra do time. Para mim, é a grande história dessa temporada, nesse tema de temporadas distintas. Acho que o único time que pode ser comparado ao New Orleans Pelicans entre... Olha que diferença entre o time que começou o ano e o time que está agora. É, sei lá, o Brooklyn Nets. Porque aí você mudou os caras mesmo. Você tirou o jogador e jogou para outro time. As duas estrelas do time. O Pelicans é o mesmo elenco. O Pelicans realmente é um caso, cara, que é difícil explicar. Porque, beleza, tem a lesão do Zion,
Mas não deveria estar acontecendo nada do que está acontecendo. Mesmo considerando a lesão do Zion, mesmo que o Nance perdeu jogos, não é a lesão que explica isso. E a defesa não devia ter despencado Não tanto. devia. Você pega o Phoenix Suns, por exemplo. O Phoenix Suns é um caso legal. Eles são dos times que mais variou em tudo. Tá? Eu peguei aqui os números. O Phoenix Suns é um time que estava ganhando 70% dos jogos, nos primeiros 20 jogos. Eu não sei se você lembra, mas naquele comecinho até final de novembro, o Suns estava no topo. E nos últimos 40, comparado com os 20 primeiros, eles caem 20 pontos percentuais de vitória. Então, foi 20 vitórias e 20 derrotas nos últimos 40 jogos. E o net rating deles cai 7,5. Mas eles eram a sexta defesa nos primeiros 20 jogos. O que basicamente aconteceu? Que eles perderam o Booker. Eles foram a oitava defesa sem o Booker. Manteve meio igual, caiu um pouquinho, tal, beleza. O ataque foi o que despencou. Eles eram o segundo melhor ataque, caiu para 24º sem o Booker. Com o Chris Paul não sendo mais capaz de fazer tantos pontos por jogo, eles eram mais dependentes do Booker e deu no que deu. Tudo faz sentido aqui. Foi uma questão realmente de timeline, de cara, perdeu o Booker, o ataque despencou, agora volta o Booker e chega o KD, o ataque vai subir, mas a defesa do Suns não deveria despencar nesse momento que o ataque ficou comprometido sem o Devin Booker. E foi o que aconteceu. Agora o Pelicans. Cara, a defesa não deveria despencar e despencou. A defesa foi de quinta melhor da liga para 18ª. Ainda mais com o que a gente comentou da temporada passada, que foi o experimento sem Zion. O Zion não jogou no passado. Então, não é que a gente nunca viu esse time sem o Zion, foi a primeira vez. Não, a gente conheceu o time sem o Zion, deu certo sem o Zion, carregado pela defesa. Aí vinha o Ingram e o McCollum para dar esse gás no ataque, e aí de repente perdeu tudo, perdeu a defesa, e perdeu o gás do Ingram, perdeu o gás do McCollum, e perdeu o Zion. E aí a gente tá vendo um time aí tentando se segurar, e aí fica essa crueldade, né, porque quando eles estavam lá em primeiro, toda a conversa da NBA era, bom, o Pelicans pode acabar em primeiro, segundo, sei lá, disputar título, chegar em final de conferência, e eles vão ter a escolha do Lakers no próximo draft, que é o 12º, 13º colocado no Oeste. Ou seja, é capaz desse time ir para a final da NBA, ainda draftar o Embanyama e esfregar na cara do Lakers. Chegamos em março, eles estão empatados. Então é capaz do Pelicans nem ter esse pick swap aí de trocar a posição, porque é capaz da escolha do Pelicans ser a melhor. E aí eles não vão trocar porque é a escolha deles, vai ficar com eles mesmos. E aí perde toda essa suposta vantagem que eles teriam ganho na troca do Anthony Davis. Então é um desastre também nesse aspecto. Até se você pensar, não na temporada, que eles tinham ambições reais, mas pensar no draft, até nisso essa queda brusca de desempenho está afetando. E, cara, beleza, o Pelicans tem a saída do Zion, mas é o que a gente falou, não dá para entender realmente como que o time se permitiu entrar nessa situação, porque é um time que eu jurava, assim, eles estavam ali em segundo, terceiro quando o Zion machuca, eu falei, vai cair para quinto, sexto no máximo, vai pegar playoff direto, agora tá em 10º, cara. Agora tá perigando não pegar play-in, e é o tipo de time que irrita a gente que trabalha analisando o time, a gente quer sentido, a gente busca organizar as coisas e ter sentido, e aí quando o Booker se machuca, o ataque piora, o Booker volta, o ataque melhor, tem sentido, as coisas têm causa, consequência, que você pode explicar e falar no podcast. O Pelicans obriga a gente a vir aqui e falar, e eu sei lá. A gente começa a especular coisa do tipo, não, deve ter brigado aí. Deve ter brigado. Não, a gente fica pensando se é problema de vestiário, se é problema de... Se é time de futebol, começa, alguém pegou a mulher de alguém. Não é possível. É baladeiro. É baladeiro, tem alguma coisa aí. Nossa, é absurdo, cara. É absurdo. Eu nunca imaginei que Bom, eu torço pro Lakers, eu nunca achei que o Lakers ia passar o Pelicans nessa temporada, cara.